Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e uma mega oportunidade que a Petrobras pode estar oferecendo para o investidor neste patamar de preço. Pessoal, a Petrobras, na minha opinião, tem tanto potencial de valorização e ainda por cima de pagar excelentes dividendos para vocês. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar o fator secreto que pode fazer a Petrobras multiplicar o seu capital em muitas vezes no médio a longo prazo. Fora um baita dividendo em breve que a empresa pode anunciar para vocês. Não somente isso, vamos falar um pouco sobre BB Seguridade, se após essa alta aí na cotação para os R$ 34 ainda continua barata, boas perspectivas de dividendos. Vamos falar um pouco sobre o Banco do Brasil, pessoal, que já está voltando quase aos R$ 23. Quem diria, hein? Banco do Brasil voltando ali para a faixa dos R$ 23. Após essa grande queda, as ações do banco já sobem mais de 20%. E vamos falar sobre o Banco Itaú, com recorde de lucros, excesso de capital, que poderia destravar dividendos extraordinários para o Itaú. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando então com a queridíssima Petrobras. A Petrobras, pessoal, o pessoal tá acostumado aí a ficar falando de política, a ficar falando de Lula, de esquerda, de direita. Esqueça isso, pessoal. Quando você investe em uma boa empresa, por exemplo, como Petrobras, claro, tem o dedo do governo? Tem, mas a gente tem que focar no principal negócio da empresa. E perceba que a Petrobras, basicamente aqui, o carro-chefe de resultados na empresa é o petróleo, tá? E os seus derivados, que acabam mandando e ditando o resultado da Petrobras, indiferentemente do governo que esteja controlando a empresa, tá? E, consequentemente, perceba que o barril segue numa desvalorização bem expressiva já faz um certo tempo. Desde o último topo aqui, ó, o barril já se desvaloriza mais de 30%, tá? Refletindo, consequentemente, resultados ligeiramente mais fracos. Mas sabe qual é o ponto positivo, que eu até cito aí em outros vídeos sobre Petrobras? É que hoje ela está bem, muito mais protegida, né? Contra a flutuação de preço do barril do petróleo, porque hoje ela detém um custo de extração, pessoal, muito baixo, na faixa de $28 o barril, denotando que para a Petro ter prejuízo hoje fica muito mais difícil, só se o barril desabasse para baixo de 28 por muito tempo. E obviamente que isso não vai acontecer durante um longo período, porque o mercado, né, tende a jogar o preço para cima novamente para não inviabilizar a produção em outras petrolíferas no mundo, tá? Porque aí já passa de ser uma coisa econômica para uma coisa estrutural. Então o mercado não é tão bobo, tudo tem um limite. Nenhuma commodity acaba subindo para sempre e também não cai para sempre. Ou você, como investidor de longo prazo inteligente, quer se aproveitar quando o ciclo está ruim, que aparentemente é o cenário atual. E sabe qual é o mais interessante, pessoal? É que mesmo com um ciclo ruim, a Petro está tendo recorde de rentabilidade, uma dívida líquida extremamente controlada, pagando bons dividendos e ainda está barata, com potencial de valorização, tá? Quando eu coloco aqui seu EV/EBITDA médio, perceba que a média da empresa fica em 7,8, hoje temos ali 4,14, denotando um potencial de alta bem expressiva nas ações. Somente hoje, né? Para a Petrobras ser negociada no seu EBITDA médio, considerando a média histórica aqui da empresa e do setor petrolífero, a empresa precisaria estar cotada pelo menos em 1,2 trilhão de valor de mercado, que dividido aqui pelo valor de mercado atual na faixa de 405 bilhões, nós temos um potencial de alta nas ações de 205%, denotando que Petro também está absurdamente descontada. E é muito bom você olhar para ver sobre EBITDA em ações cíclicas, porque você já percebe aí, consequentemente, tá, uma assimetria neste tipo de setor.
Agora tratando um pouco aqui de BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade, né, recorde de dividendos, reportou um lucro líquido bem acima aí do que o esperado pelo mercado, e mesmo que o Banco do Brasil, tá, que é o controlador aqui da empresa, esteja sofrendo com uma fragilidade no agronegócio, a seguradora ela tende a absorver o impacto, portanto uma magnitude muito inferior. Por que que isso acontece, pessoal? Justamente porque a BB Seguridade ela tem a parte do resultado financeiro, que beneficia muito quando uma Selic está em alta, quando o Banco do Brasil se prejudica com o encarecimento no custo de captação, a BB Seguridade se beneficia de um juro mais alto, porque ela pega esse caixa e aplica na renda fixa, fora que, né, a parte operacional, mesmo nesse cenário difícil, tem ido muito bem. E hoje perceba que a empresa está barata, cotada por 7,5 vezes lucro. Somente para atingir a média histórica dela, que fica na faixa de 12, temos ali um potencial de valorização nas ações de mais ou menos 58%, tem espaço para se valorizar, fora os bons dividendos que a empresa pode continuar pagando na faixa de 9 a 10% ao ano. Outra ação que eu acho que pode trazer um retorno bem acima da média. E não é à toa que eu tenho tanto a Petrobras, né, e consequentemente a BB Seguridade na minha carteira, que representam posições de 8% cada. Então, venho comprando essas ações e acredito sim no médio e longo prazo nessas empresas, tá? E a BB Seguridade, o setor de seguros, ele cresce a uma taxa de 10 a 12% ao ano, é baixo penetrado. Fora que é um setor que, independente de juro alto, juro baixo, sempre continua tendo lucros estáveis. Então você não tem dor de cabeça, né? Você pode aí ter uma empresa previsível que está barata e possa te trazer um retorno bem acima da média no longo prazo para você, tá? E agora falando um pouco do Banco do Brasil, pessoal, né? Que segue em alta, perceba que a ação voltando aí quase para os R$ 23, sendo cotada ainda barata, tá? Por 0,72 de PVP, é aquilo, pessoal. Não é somente por conta da alta do Ibovespa. Claro, o Ibovespa se valorizou, passou de 150 mil pontos, mas o mercado reconheceu que exagerou para Banco do Brasil, até porque grande parte da piora do lucro do banco já está sendo precificada pelo mercado, tá? É muito importante a gente salientar isso, pessoal. O mercado já sabe o quanto o Banco do Brasil vai lucrar no terceiro trimestre. O mercado está projetando ali, né, de 3,5 bilhões para 3,8 bilhões. Algumas casas até falam 3,2 bi de lucro. Detalhe que o Banco do Brasil já reporta resultados no dia 12, tá? Que vai ser ali mais ou menos numa quarta-feira. Então, coloque na sua agenda, o Banco do Brasil vai anunciar os resultados para a semana que vem. Vamos ver qual que é o resultado do banco, tá? Hoje, o banco está barato, ao meu ver, cotado em 0,72 de PVP. A média do banco é ser negociado em uma vez, então o banco ainda teria ali um potencial de alta para ser cotado em sua média de valor patrimonial por ação, aproximado de 38,88%. Eu vejo ainda alta, fora que em mercados aqui de valorização extrema, o Banco do Brasil já chegou a ser negociado em 1,5, em ciclos de altas até anteriores mesmo, chegou a ser cotado em mais de 3 vezes, tá? Mas para o banco voltar a 1,5, que é mais ou menos a média dele, dividido por 0,72, ele teria um potencial de valorização de 108%, denotando que o banco está muito barato. O PL pode ter se esticado temporariamente, mas é aquilo, né, pessoal? O Banco do Brasil é uma ação de commodities. Por quê? Porque grande parte da carteira de crédito dele é voltada ao agronegócio. O que é o agro, Pablo? O agro nada mais é do que soja, do que milho, né? E tivemos uma desvalorização no preço dessas commodities, fazendo com que o resultado do Banco do Brasil afundasse. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, um estudo aqui bem interessante para Banco do Brasil. A soja, que é o principal componente que encarece, né, o resultado do Banco do Brasil no longo prazo, a cada 1% de oscilação no preço da soja, o Banco do Brasil ele tem um acréscimo de mais ou menos ali 200 a 400 milhões anualmente no lucro. Então perceba que a soja tem esse impacto muito relevante no resultado do Banco do Brasil, tá? E se a gente engatar um ciclo de alta na soja, o banco pode ser largamente beneficiado com o agro melhor. Então, bancos cíclicos são assim, tá? O banco pode ter tanto uma alta no lucro expressiva como uma queda. E hoje, com PL de 8, eu acho barato, porque olhando por essa perspectiva de fundo de ciclo no agronegócio, pode ser um bom ponto de entrada para Banco do Brasil. E quando esse lucro voltar a subir, esse lucro, no caso esse PL, vai se reduzir. Porque pense bem, ó, hoje o banco vale na bolsa 130 bilhões. Se a gente tiver um lucro de 30 bi, temos um PL de 4,3, quase a metade desse, tá? Como o banco está projetando um lucro de 21 bi para este ano, devido à fragilidade no agro, então temos um PL de 6, tá? Então olha que de fato aí está um pouco alto e perceba que não é de 8, tá? Porque o mercado está exagerando, tá achando que o lucro do banco vai para 17 bilhões, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito que com uma retomada da rentabilidade a partir já do quarto trimestre, o Banco do Brasil vai voltar a ser negociado em múltiplos mais baixos e, consequentemente, voltar a pagar um dividendo
acima da média. Só para vocês terem uma ideia, né? Se ele lucrar esse ano 21 bilhões, que é o piso do guidance do Banco do Brasil, supondo 25% de payout, bem conservadorzão mesmo, tá? 5 bi em dividendos, que dividido pelo valor de mercado atual nos dá um dividendo de 4%. No pior cenário possível para este ano, o Banco do Brasil pode pagar 4% de dividend yield. Esse aqui calculando o pior cenário, mas já com uma recuperação para o ano que vem, o payout pode voltar sim para os 35%, tá? Ele voltar a pagar nessa normalidade. Se o lucro voltar para o ano que vem para os 27 bi, por exemplo, ele pagar 32% desse payout, poderia ter 8 bi. Aí dividido pelo valor de mercado atual, nos destrava um dividendo voltando para a faixa dos 7%. Eu percebo que a recuperação vai ser gradual, mas aí é que tá, né? Se o banco já tiver uma recuperação do lucro, ele pode aumentar esse payout de novo para 35%, 40%, ou até mesmo anunciar um extraordinário, como a própria gestão anunciou, se os resultados forem aí acima do que o esperado. Eu acredito na recuperação do Banco do Brasil e acho que esse dividendo vai voltar até mais rápido que a gente imagina. Porque aqui eu tô sendo pessimista, pessoal. Se a gente já tiver melhora no resultado, provavelmente o Banco do Brasil vai novamente aumentar o payout, tá? E voltando ali para uma faixa de 26 a 28 bi de lucro, o banco já volta a ter um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Hoje o capital do Banco do Brasil, qual que é o patrimônio líquido do banco hoje, né? Isso é importante da gente saber. O patrimônio líquido do Banco do Brasil hoje em bolsa é ali de mais ou menos 181 bilhões, isso aqui considerando o fim do ano, tá? Aumento no patrimônio líquido. Então a gente tem aqui, pessoal, 15,4% de ROI projetivo já para o próximo ano, já vira a mediana do banco, tá? E aí com 28 bi de lucro, ele pagando 35% de payout, tá? Já voltando para a sua normalidade, entre aspas, a gente já teria um dividendo na faixa de 7,4%. Já melhoraria, né? Fora que o próprio CFO disse que se for bem sucedida a estratégia, eles vão deliberar dividendos extraordinários. Ele poderia acrescentar o quê? Mais 2%? 0,02%? Que daria um dividendo para o Banco do Brasil de 9,4% ao ano. Então acho que o banco é uma oportunidade, tanto para quem está olhando para dividendos e valorização. Com essa recuperação que o banco pode ter, a ação pode dobrar de preço e ainda te pagar bons dividendos na carteira. Não é à toa que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal e hoje eu possuo 49,42% nas ações do Banco do Brasil. E por fim temos as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, por mais que todo mundo fale que ele está caro, eu discordo totalmente com este ponto, tá? Eu acho que mesmo após a alta recente do Itaú, que saiu aqui, né? Quando a gente pega uma cotação padrão, ele chegou a custar 24 a 25 reais e hoje ele está custando ali 35 reais. Quanto que foi essa alta aí, né? Se eu pegar 35 e dividir por 24, o Itaú acabou subindo 45,83% na cotação. E não está caro, pessoal. Posso provar isso aqui para vocês, tá? O lucro tem aí crescido a uma magnitude muito, muito elevada, pessoal. Hoje o Itaú tá lucrando por trimestre. O Itaú é diferente do Banco do Brasil, tá? Não se compara por quê? Porque a demanda do Itaú, a carteira de crédito, é muito voltada para a corporate, né? Para alta renda. Então não é cíclico, não tem esse caráter cíclico do Banco do Brasil devido ao agronegócio brasileiro. Então a forma de analisar o Itaú acaba sendo diferente. Precisa olhar para uma questão mais inelástica no tempo, né? Então observando aqui, ó, se o Itaú lucrar 11,9 bi por trimestre, isso aqui sendo conservador, dado o último resultado do banco, vezes 4, temos um lucro de quase 48 bilhões, né? Hoje, qual que é o valor de mercado do Itaú na bolsa? É na faixa de 409 bi. Então o banco ainda tá barato, porque se eu pegar 409 bi e dividir aqui, ó, por 48 bi de lucro, temos um PL, preço sobre lucro, na faixa de 8,5. Quanto que o Itaú negocia em suas médias, tá? Ele negocia a um PL de 12, até mesmo 14 vezes. Olha só a média aqui, o banco negocia 11,8, 11,5, 14 vezes, tá? Então ainda tem margem para subir. Para ele ser cotado em 11,8 dividido por 8,5, temos um potencial de alta na cotação de 38%. O que o Itaú ali até os 40 reais, para mim faz sentido, porque para ele ir para os 40 reais, as ações teriam que se valorizar pelo menos ali, tá? Uns 11,5%. A margem de segurança já começa a ficar apertada se ele subir de 40 reais. Mas aquilo, o Itaú vale pelo menos na bolsa 500 bi. 500 bi hoje, tá? Com ele ali sendo cotado, né? Consequentemente, com uma quantidade de ações ali de 10,78, o Itaú vale pelo menos, pessoal, ele vale 46 reais. O que ainda traria um upside hoje ele a 36, aproximado de 28,8%. Então até os 37,
R$ 38 eu acho ainda descontado, tá? Acima dos 40 já acho que a margem de segurança diminui. Só que aí, se esse lucro continuar crescendo a uma taxa expressiva, até mesmo pagando mais caro, o banco faz sentido, tá? Então, para quem tá olhando para uma valorização nas ações e, consequentemente, bons dividendos, já que o banco está com excesso de capital, ele pode distribuir tanto provento extraordinário e já o operacional. Hoje, com o banco cotado ali num PL de 8,5 vezes, tá? E ele pagando 65% de payout, podemos ter um provento de 7,6% para o Itaú, somado um extraordinário de 2%, isso nos dá um dividendo de 9,64%. Fora a qualidade, que o banco restante ali, ele reinveste a um ROI de 20% ao ano. Então perceba que faz muito sentido, tá? É um banco de qualidade, não tem o caráter cíclico do Banco do Brasil, obviamente vai te trazer uma rentabilidade mais reduzida por ele ser mais previsível, mais perene. Mas aí você pode conciliar os dois na carteira. Em particular, eu gosto de ter os dois, tá? Tanto o Banco do Brasil e o Itaú, porque eu acho que um banco de qualidade mais previsível, sem sofrer tanta ciclicidade, faz sentido, e o outro com uma ciclicidade mais elevada que pode me proporcionar mais assimetrias, maiores ganhos a longo prazo. Então eu acabei conciliando aqui os dois na carteira do canal, tá? E utilizando a fórmula do Buffett de valor intrínseco no Itaú, Graham, né? O Graham funciona muito para Banco do Brasil. Porque quando a gente pega aqui o Graham no Banco do Brasil, ó, a gente percebe que mesmo nesse cenário nebuloso, o Banco do Brasil está aqui com uma precificação justa, considerando a cotação atual das ações, aproximada de R$ 45, já que uma recuperação no lucro ele pode ser custar ali uns R$ 50. Dividido por este preço de 23, potencial de alta nas ações de 117%. Já o Itaú, que cresce a uma média de 6 a 7% ao ano no lucro, a gente vai calcular da seguinte forma, tá? Buffett exigia 12%, menos 6, o Itaú tem ali 0,06. Qual que é o LPA? Basicamente uns R$ 4,50, R$ 4 por ano. Então 4 dividido por 6, preço justo nas ações do Itaú de R$ 75, pela fórmula do Buffett, na fórmula mais conservadora possível, supondo que o lucro do Itaú daqui para frente cresça apenas 6% ao ano na média. Se eu dividir isso aqui pela cotação atual das ações, na faixa de R$ 36, temos um potencial de alta de 108%. Então perceba que o potencial de alta pela fórmula de valor intrínseco do Buffett, que se equipara ao Graham, porém para empresas de altíssima qualidade com uma demanda inelástica, acaba aí definindo de que tanto o Banco do Brasil e o Itaú estão baratos. E num ciclo de alta, o Itaú sempre sobe menos, né? Mas é com mais previsibilidade. Enquanto o Banco do Brasil sobe de 500 a 1000%, o Itaú sobe a metade, por ter um beta menor e um risco menor. É aquilo, pessoal, né? Capitalismo premia o risco. Se você aceita correr um risco mais elevado em Banco do Brasil de volatilidade, você tem, consequentemente, um retorno mais elevado. Por isso eu acho interessante, tá? Equilibrar os dois na carteira. Em particular, mesmo reconhecendo a superioridade do Itaú, eu prefiro ter uma exposição mais elevada no Banco do Brasil. E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, o grande fator de crescimento aqui na Petrobras, para mim, é a margem equatorial, que tende a ser um novo pré-sal aqui para a empresa destravar um valor imenso para a Petrobras, tá? Dobrando o seu EBITDA, dobrando aí a capacidade de geração de caixa da empresa e, por consequência, gerando um valor imenso para o acionista. Eu me arrisco até a dizer, nada recomendação, de que a Petrobras poderia replicar esse retorno de 1.200% numa lupa de 10 anos. E esse retorno foi suficiente, pessoal, para trazer uma rentabilidade, ó, 1.250% de retorno numa lupa de mais ou menos 10 anos. Isso aqui dá de rentabilidade, né? Considerando os nossos cálculos, de 30,66% ao ano na média. É muita rentabilidade, tá? Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos facilite, tá? O nosso dia a dia. Traga um potencial de retorno mais elevado e ainda por cima, consequentemente para investidores menores que não têm tanto conhecimento, tenha praticidade? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Fora que você tem mais de 100 ações que você pode analisar aqui em tempo real. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada anúncio especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as posições dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores,
Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Pessoal, maravilhoso, tá? Planilha excelente. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras, BB Seguridade, Banco do Brasil e Itaú. Em particular, eu possuo todas na carteira, tá? E, consequentemente, o Itaú representa a terceira maior posição, BB Seguridade a quarta e a Petrobras a quinta maior posição da carteira do canal. Só empresa de qualidade, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!